Gente, boa noite, mais uma vez bem-vindos todos e todas. Hoje, né, no nosso encontro mensal, eu e a Annelise conversamos para abrir um espaço para eu apresentar o material da minha defesa da tese de doutorado, que foi na última terça. Graças a Deus correu tudo bem. É uma tese, né? Tanto para quem está assistindo aqui, como para quem está assistindo posteriormente a gravação. É uma tese no campo da filosofia, né? O meu doutorado foi um doutorado em filosofia. Então, talvez para aqueles que estão acostumados à área da saúde possa ter algum estranhamento, digamos assim, sobretudo alguma metodologia que eu utilizei e quero apresentar para vocês. Mas eu queria trazer, então, o tema, né, da tese, o tema da minha pesquisa foi por uma espiritualidade das vivências, autores e atores no palco da existência. Que lindo. Quero explicar para vocês um pouco dessa minha ideia, né, e de onde eu perpasso em todo esse caminho. É o Derek Doyle que escreve um livro chamado Bilhete de Plataforma. E ele teve uma sacada tremenda no título, né, desse livro. O que é um bilhete de plataforma? Imagina que alguém vai fazer uma viagem de trem e essa pessoa tem a passagem que dá direito a ela não só de viajar, mas de acessar a plataforma de embarque. Eu não vou viajar, mas eu quero acompanhar essa pessoa até a plataforma de embarque, seja para ajudá-la a carregar suas bagagens, seja para me despedir. Eu vou então na bilheteria e compro um bilhete de plataforma. Esse bilhete, como o próprio nome diz, não me dá o direito de viajar, mas me dá a possibilidade de acompanhar essa pessoa até a plataforma de embarque. Seja para ajudá-la a carregar suas cargas, seja para se despedir. Derek Doyle percebeu que ao longo de seu lidar com pacientes em cuidados paliativos, havia comprado um bilhete de plataforma. Basicamente, esse é um trabalho que eu realizo há 22 anos no Instituto Nacional de Câncer, na unidade 4, que o João, que está presente aqui, também trabalha lá. Trabalho de, por vezes, acompanhar as pessoas até a plataforma de embarque, seja para ajudá-las a carregar suas cargas, seja para nos despedir. Mas essa viagem é deles e não nossa. Por isso eles vão e a gente vai ficar. Por vezes a gente vai sentir saudade, por vezes a gente vai até chorar, mas a gente volta pelo mesmo caminho que a gente veio, para ajudar tantos e tantos outros pacientes a trilhar esse caminho até a plataforma de embarque. Há 20 anos atrás, eu fui procurado por uma ex-diretora da unidade 4 do INCA, que havia acabado de chegar da Inglaterra. Ela foi estudar naquele que é o principal centro de cuidados paliativos do mundo, que é o St. Christopher Hospice, na Inglaterra. E lá ela conheceu a médica, principal nome dos cuidados paliativos modernos, doutora Cecil Saunders. E em uma conversa com a Saunders, Saunders disse que na concepção dela era impossível falar de cuidados em saúde sem falar de cuidados espirituais. A pergunta óbvia que essa médica brasileira fez para a doutora Saunders é: do que você está falando? Porque na nossa formação no Brasil, o profissional de saúde não aprende, né, não tem disciplinas voltadas para o campo da espiritualidade. Ainda completou dizendo. E aquilo que eu vejo ser realizado no Brasil, não acho que é disso que você está falando. O que que essa médica via ser realizado no Brasil? É um trabalho de apoio religioso no hospital.
Ou seja, o padre entra para poder levar o ritual e a sua fé, o evangélico, o pastor também, o espírita entra. É disso que você está falando, Saunders? Não, não é disso que eu estou falando. E apresentou para ela o capelão do Saint Christopher Hospice. E ela passa uma semana com esse capelão aprendendo o que vinha a ser esse trabalho. E quando volta para o Brasil, ela me encontra trabalhando na capelania numa rede particular aqui no Rio de Janeiro. O que ela me propôs na época foi tudo que eu sempre sonhei, mas até então nenhum diretor de hospital tinha me dado essa oportunidade. E a gente implantou, há 22 anos atrás, esse trabalho na unidade 4 do INCA. Eu desenvolvi minha pesquisa acadêmica nisso, depois de. Eu tenho formação em teologia, nesse período eu fiz licenciatura em filosofia. Depois de 10 anos no Instituto, eu fui fazer mestrado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. E na última semana, concluí meu doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na, em filosofia. E o que eu apresento é basicamente essa discussão filosófica a respeito da espiritualidade. Para isso, então, espiritualidade como dimensão qualificadora da existência, que valoriza a vivência como irradiadora de conhecimentos e de sentidos. Uma espiritualidade como dimensão qualificadora da existência. A espiritualidade como exercício qualificador da existência, que valoriza a vivência como irradiadora de conhecimentos e sentidos. Nesse caminho, eu trago Michel Foucault, intelectual francês. É difícil classificar Foucault, né? Historiador, filósofo, pensador, mas ele dá uma brecha, ele dá uma dica num dos seus textos quando ele fala que talvez ele não passe de um historiador de ideias. Historiar ideias do Ocidente. Talvez esse seja o caminho proposto por Michel Foucault. Outro nome que eu desenvolvo é o também francês Pierre Hadot, que tem uma relação com Foucault. Foi, inclusive, depois de uma leitura de um dos livros de Pierre Hadot, que Foucault faz uma aula famosa, que eu vou falar dela, e inclusive indica, sugere a Pierre Hadot para ele se candidatar para a docência do Collège de France, e os dois foram professores do Collège de France. Victor Frankl é outro nome que eu vou trabalhar no meu segundo capítulo, filósofo, tinha doutorado em filosofia, médico psiquiatra, austríaco, judeu, sobrevivente de 4 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, incluindo Auschwitz, o mais famoso deles. Consegue sair vivo da Segunda Guerra Mundial, mas se vê diante da tarefa de reconstruir a vida sozinho. Ele havia perdido no Holocausto nazista os pais, a esposa que estava grávida, as irmãs, e se vê diante da tarefa de reconstruir a vida sozinho. Esses 3 autores serão aqui um marco teórico que eu utilizo para a gente poder falar de uma espiritualidade que está presente nas vivências. Mas atrelado a eles, eu trago histórias. Histórias de pacientes que passaram pela minha vida e que trouxeram conceitos de espiritualidade tão potentes quanto esses autores renomados. Como que eu consigo fazer isso num trabalho acadêmico? Primeiro, é Bernard Lowe, que diz que são poucos os livros que expõem a condição humana com mais clareza do que o paciente que nos permite olhar profundamente dentro dos seus olhos. São poucos os livros que expõem exatamente essa condição humana de forma mais clara do que a possibilidade de olhar profundamente nos olhos de um paciente. Esse caminho
Eu fiz uma pesquisa explicativa e revisão bibliográfica focando em textos de Michel Foucault, Pierre Hadot e Viktor Frankl, mas eu também adotei um método chamado de autoetnográfico como ferramenta metodológica. Esse método, ele permite o reconhecimento e a inclusão da experiência do autor da obra no desenvolvimento da sua pesquisa. Ou seja, na autoetnografia, o autor pode alterar nomes e lugares para resguardar a identidade dos sujeitos. Com o método autoetnográfico, eu me utilizei do amparo literário de um conceito criado pela escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo cunha o termo da escrevivência. E a minha proposta nessa tese foi pegar a escrevivência e aplicar como uma metodologia científica. O que é escrevivência? Evaristo cunha o termo escrevivência para designar uma escrita que é articulada com a sua vivência, com o relato das memórias, um espaço entre o acontecido e o narrado, onde a escrita se confunde com a própria vivência. Então, em resumo, o que eu fiz nos 3 capítulos no primeiro capítulo, eu utilizei Foucault e Hadot para apresentar a filosofia como um modo de vida. Eu vou falar sobre isso. Ou seja, a filosofia não é um aparato de conhecimentos teóricos, mas a filosofia de verdade ela é vivência. No segundo capítulo, Espiritualidade e Sentido, eu trouxe reflexões filosóficas sobre as luzes de Viktor Frankl. E eu trabalhei a espiritualidade como demandas de sentido. E no terceiro capítulo, utilizando do método autoetnográfico com o amparo literário da escrevivência, eu trouxe relatos de pacientes que passaram em minha vida. Pacientes todos esses que já partiram, que já foram, que morreram. Mas os diálogos com esses pacientes trouxeram tanta potência na minha formação conceitual da espiritualidade que eu trago eles como protagonistas do terceiro capítulo para dialogar com os autores aqui apresentados. A partir daí, eu utilizei de Michel Foucault e Pierre Hadot basicamente 2 livros. De Michel Foucault, o livro A Hermenêutica do Sujeito. Esse livro de Michel Foucault é o resultado das aulas dele no Collège de France no ano de 1982. E de Pierre Hadot, eu utilizei o livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Foi a leitura desse livro de Pierre Hadot que levou Foucault a recomendar Pierre Hadot para ser um docente no Collège de France. São 2 livros que trabalham o conceito originário da filosofia que eu passo a discutir e apresentar com vocês. Pela interpretação desses 2 autores, tanto Michel Foucault quanto Pierre Hadot, nessas obras aqui trabalhadas, a filosofia se constitui como aquilo que os antigos chamavam de a arte da vida. E não como uma mera disciplina teórica que não faz distinção entre a vida, discurso e o caráter do sujeito. Ou seja, a filosofia, para esses 2 autores, provoca sempre uma transformação, trazendo impacto na forma como se escolhe viver. A filosofia não pode ser uma disciplina restrita ao espaço acadêmico das universidades, se utilizando de um linguajar muitas vezes inteligível apenas para os próprios iniciados, digamos assim, na filosofia, e não dialogar com as necessidades do mundo. Tem um texto de Pierre Hadot chamado Um Diálogo Interrompido com Michel Foucault, Convergências e Divergências. E esse, na verdade, esse texto é um diálogo de Pierre Hadot sobre algumas ideias que ele tem com Michel Foucault. Nesse texto, Hadot diz que a filosofia perde a sua articulação com a vida antes da modernidade.
E Pierre Hadot, esse autor, e antes só de falar isso, eu quero só dizer que eu vou tecer algumas críticas aqui, mas vou tecer algumas críticas, inclusive de um lugar que eu pertenço, né? Porque eu sou teólogo, eu sou teólogo por formação, mas eu vou tecer algumas críticas à teologia cristã. E são críticas de coisas de fato que eu acredito, mas eu estou falando de dentro, estou falando como um teólogo. Mas Pierre Hadot, para ele, a ruptura, ou seja, a ruptura da filosofia com a vida, da filosofia se tornar apenas uma questão teórica e não uma arte de se viver e de se viver bem, se deu a subordinação da filosofia à teologia. Os ritos cristãos, a partir daí, passaram a ser interpretados como a vivência dos exercícios espirituais, esvaziando o sentido de sua prática fora da esfera religiosa. Vou falar aqui sobre esse conceito de exercícios espirituais em Pierre Hadot. Ainda para Pierre Hadot e para Michel Foucault, as universidades impulsionaram esse movimento. Como? Ao transformar a filosofia num tipo de discurso que visa criticar outras formas de discurso, compreendem? Uma filosofia que não dialoga com a realidade do mundo, mas que cria discursos para criticar outras formas de discurso e se vê prisioneira desse lugar. A filosofia, então, para Pierre Hadot, ela se fecha nas academias, onde os filósofos têm dialetos próprios e deixa de erguer a cabeça para dialogar com outras vozes também capazes de produzir conhecimento. É interessante esse ponto pensar e lembrar que toda a antiguidade, por exemplo, reconheceu Sócrates como filósofo mais por sua vida e sua morte do que por algum texto. Diga-se de passagem, Sócrates não deixou nada escrito, né? Tudo que a gente sabe de Sócrates, a gente sabe por intermédio dos discípulos dele, né? A filosofia antiga seguiu esse caminho socrático, ou seja, a filosofia antiga, ela apresentava a si mesma como um modo de vida e não como um discurso teórico. O filósofo, para a filosofia antiga, é alguém que fez certas escolhas de vida, alguém que assumiu uma certa forma de viver e não necessariamente alguém que precisa carregar algum título de professor ou escritor. O discurso, então, ele não é desconsiderado, mas ele está sempre atrelado à vida e à ação. Dentro disso, eu trago aqui dou voz à dor. Olha o que ele vai dizer. É impossível que o filósofo esqueça a miséria generalizada do mundo, os sofrimentos de todo tipo que oprimem homens e que não sofra ao sentir sua importância em reformar o que quer que seja. Schopenhauer invocava escândalos do trabalho infantil das crianças de 5 anos de idade, encerradas durante 10 horas por dia em fábricas de fiação, mas haveria muitas outras coisas a dizer atualmente sobre os sofrimentos escandalosos vividos todos os dias por crianças, por mulheres, por homens. Por exemplo, as tragédias das mulheres afegãs ou das crianças palestinas fadadas ao desespero. Como manter paz interior quando sentimos a revolta rugindo dentro de nós? Pierre Hadot está denunciando aqui uma filosofia que não serve para nada, só se serve. Foucault, então, e é um autor que eu desenvolvo, ele traz o conceito do cuidado de si. Para Foucault, o sujeito, ele não é um sujeito que já tem constituído a sua identidade, mas é um sujeito que se autoconstitui com o que ele chama de práticas de si. Foucault questiona se a grande ênfase dada ao conhecimento de si, muito influenciador do pensamento grego, é de fato próprio da modernidade e não da antiguidade, que na realidade se conhecia com o postulado do outro, que é o postulado não do conhecimento de si, mas do cuidado de si.
Foucault, no livro Hermenêutica do Sujeito, ele desenvolve um diálogo para exatamente mostrar que a grande máxima da filosofia grega estava no conhecimento de si. E é nesse mesmo livro, Hermenêutica do Sujeito, que ele busca desvendar essa mudança advinda do deslocamento entre o cuidado de si grego e o conhece a ti mesmo moderno. E quais as relações históricas que existem entre o sujeito e a verdade. Ele usa então o termo grego de cuidado de si, que é o epimeleia e atou, que é um processo sempre de autotransformação. Em outras palavras, para Foucault, cuidado de si pressupõe autotransformação. O cuidado de si não é apenas como um gatinho lamber as nossas próprias, né? O nosso próprio corpo, dar um banho em nós. Não, não. O cuidado de si, nós cuidamos de nós mesmos para Foucault quando nós vivemos a nossa vida pautados em atos de autotransformação. E aqui, vale a pena a gente trazer um conceito que Foucault traz de espiritualidade. Olha o que é espiritualidade para Foucault. A espiritualidade, conceito de Foucault, tá? A espiritualidade postula que a verdade jamais é dada pelo pleno direito ao sujeito. A espiritualidade postula que o sujeito, enquanto tal, não tem direito, não possui capacidade de ter acesso à verdade. Postula que a verdade jamais é dada a um sujeito por um simples ato de conhecimento, ato que seria fundamentado e legitimado por ele, por ser ele o sujeito e por ter tal estrutura de sujeito. A espiritualidade postula a necessidade de que o sujeito se modifique, se transforme, se desloque, torne-se, em certa medida e até certo ponto, outro que não ele mesmo, para ter direito ao acesso à verdade. A verdade só é dada ao sujeito a um preço que põe em jogo o ser mesmo do sujeito. Pois, tal como ele é, não é capaz de verdade. Acho, diz Foucault, que essa é a fórmula mais simples, porém mais fundamental para se definir a espiritualidade. Ou seja, para os filósofos antigos, o que Foucault apresenta, o grande questionamento filosófico de como ter acesso à verdade, de como alcançar a verdade, não estava associado à pergunta: quais conhecimentos eu preciso ter para acessar a verdade, quais disciplinas eu preciso estudar para acessar a verdade, mas a espiritualidade é atrelada à questão da verdade, porque a grande pergunta que os filósofos antigos faziam é: quais transformações no sujeito são necessárias para se ter acesso à verdade? Ou seja, o acesso à verdade não se dá mediante o acesso ao conhecimento, mas mediante a autotransformação. E é aqui que Foucault relaciona esses dois conceitos: o cuidado de si, que pressupõe a transformação, com a espiritualidade, que pressupõe o ato de autotransformação para ter acesso à verdade. A espiritualidade, então, pode ser um meio de resistência e questionamento a alguns regimes impostos de verdade que sempre vêm de fora e não de uma transformação do próprio sujeito. Para Foucault, a espiritualidade seria o conjunto de práticas e experiências que atuam na transformação do sujeito e o modo pelo qual os indivíduos se constituem como sujeito através de práticas éticas, filosóficas e também existenciais. Na Idade Moderna, surge aquilo que Foucault chama do momento cartesiano. E o que é isso? No momento cartesiano, o acesso à verdade passa a se dar não pela autotransformação, mas pelo acesso ao conhecimento, que se constitui, a partir do momento cartesiano para Foucault, o único caminho para se ter acesso à verdade. Ou seja, se vive um momento em que aquele que busca encontrar a verdade, seja ele o sábio ou o próprio filósofo, só é capaz de acessá-la pelos seus atos de conhecimento, sem que isso seja exigido qualquer modificação no próprio sujeito. A verdade, então, ela pode ser embalada, ela pode ser, né,
Ela pode ser embalada e entregada a alguém exatamente pelo acesso ao conhecimento, sem que isso gere transformação no próprio sujeito. E é aqui que, para Foucault, que se dá o grande rompimento com a espiritualidade. Porque, olhem, se a espiritualidade ela requer uma transformação, uma mudança de direção, um engajamento, nesse momento que Foucault chama do momento cartesiano, o acesso à verdade se dá apenas na aquisição do conhecimento. E aí a Idade Moderna começou a sistematizar condições para se ter acesso ao conhecimento. Ou seja, a verdade só se dá mediante o acesso ao conhecimento, mas existem condições. E quais são essas? Foucault traz para a gente. Condições culturais. Para ter acesso à verdade, é preciso ter estudado, é preciso ter uma formação. Condições morais para ter acesso à verdade, é preciso esforçar-se. É preciso que os interesses financeiros de carreira se ajustem. E a sociedade começou a burocratizar a questão do acesso à verdade, que vem somente através do conhecimento. Percebam aqui, para os antigos, é o que Foucault está dizendo, o cuidado estabelece no eu uma relação de retidão entre os pensamentos e os atos, ou seja, o que quer dizer essa transformação do cuidado de si? É preciso agir de maneira correta, é preciso agir de acordo com os princípios corretos, é preciso que a palavra justiça venha acompanhada de ações de justiça. Compreendem? Contudo, para o sujeito moderno, a constituição de si como um sujeito é uma tentativa de conhecimento de si. E nesse caminho, o empenho está na redução da distância entre quem sou e aquele que creio ser. Aqui as ações só possuem algum valor se auxiliam o sujeito a melhor se conhecer. Palavras de Foucault, então. O sujeito da ação reta na antiguidade foi substituído no Ocidente moderno pelo sujeito do conhecimento verdadeiro. Cara, isso é tão atual, né? O sujeito da ação correta da antiguidade não cabe mais, porque ele é substituído pelo sujeito do conhecimento verdadeiro. Bom, se a filosofia antiga estava ancorada, então, na transformação de si para ter acesso à verdade, quem foi, segundo Foucault, o responsável pelo litígio com a espiritualidade? Foucault dá uma resposta no livro, A Hermenêutica do Sujeito. Foi a teologia. Por quê? Palavras de Foucault. A espiritualidade cristã, a partir do século terceiro e século quarto, ao desenvolver-se em sua forma mais rigorosa no ascetismo e no monasticismo, poderá muito naturalmente apresentar-se como a consumação da filosofia antiga, de uma filosofia pagã que, a partir do movimento que lhes acabo de indicar, já era inteiramente dominada pelo tema da catártica, ou pelo menos, ou pelo tema da conversão e da metanoia. A vida de ascese, a vida monástica, será a verdadeira filosofia. Um monastério será a verdadeira escola de filosofia. E isso, repito, na linha direta de um technitou beu, ou seja, a arte de viver, que se torna a arte de si mesmo. Em outras palavras, o que o Foucault está dizendo é: o pensamento teológico, a esse ponto, século terceiro e século quarto, não se viu como uma possibilidade de um discurso teológico, mas como a culminação, como a evolução natural da própria filosofia. A partir desse ponto, não existem mais reflexões, não existem qualquer exercícios que não passem por uma interpretação teológica. Porque essa passa a ser o crivo aferidor e legitimador do labor filosófico, dominado agora pelas igrejas, instituições e poderes políticos. Vocês
devem saber, e aqui novamente, na minha tese, eu estava defendendo a tese voltada para filósofos, né? E eu preciso aqui dizer que por que, né, que se a gente for olhar a história, as faculdades de filosofia têm uma associação tão grande com a questão da religião, com a questão das instituições confessionais religiosas, né? Porque a teologia se viu em certo ponto como a culminação da derradeira filosofia, não como uma forma de filosofia, não como uma filosofia, mas como a filosofia. Se a teologia se impõe como horizonte inevitável do pensamento, fica evidente que existem estruturas de poder que legitimam e reforçam a primazia teológica, excluindo, inclusive, outras formas de discurso e outras formas de conhecimento. A filosofia, então, ela estaria subordinado a um regime de verdade que não admite outras alternativas fora da teologia. A filosofia, para Foucault, se tornou refém do pensamento teológico. Foucault traz um diálogo de Sócrates com Alcebiades, onde Sócrates diz para Alcebiades que é preciso ocupar-se consigo mesmo. Mas, afinal de contas, o que Sócrates está dizendo? Ou seja, o que é ocupar-se de si? Para Foucault, a resposta do que é ocupar-se de si está nos diálogos de Platão. É preciso ocupar-se com a própria alma. E que é essa alma? Foucault esclarece para a gente. Essa alma a que chegamos nada tem a ver, por exemplo, com a alma prisioneira do corpo e que seria preciso libertar-se, não. Também não é a alma arquiteturada segundo uma hierarquia de instâncias que seria preciso harmonizar. É a alma unicamente enquanto sujeito da ação. A alma enquanto se serve do corpo, dos órgãos do corpo, de seus instrumentos, etc. Ou seja, Foucault desenvolve que filosofar, se a gente for pegar o filosofar ao pé da letra, significa ter cuidados com a própria alma. Quando se é jovem, não se deve hesitar em filosofar, e quando se é velho, não se deve deixar de filosofar. Nunca é demasiado cedo nem demasiado tarde para ter cuidados com a própria alma. Quem diz que não é ainda ou já não é tempo de filosofar, assemelha-se a quem diz que não é ainda ou não é tempo de alcançar a felicidade. Logo, deve-se filosofar quando se é jovem e quando se é velho. No segundo caso, quando se é velho, para rejuvenescer no contato com o bem, para a lembrança dos dias passados. E no primeiro caso, quando se é jovem, a fim de ser, embora jovem, tão firme quanto um idoso diante do futuro. É Faustino que vai dizer que a filosofia ficou reduzida a um mero discurso, encerrado na academia, desenvolvido exclusivamente por e para especialistas em livros escolásticos e cursos especializados, tornando-se assim, a partir da Idade Média, uma atividade puramente teórica, abstrata, que já não tem como objetivo a promoção da arte da vida como em seus primórdios e o cultivo de indivíduos plenamente desenvolvidos e realizados, mas ela tem como objetivo agora a formação de filósofos profissionais capazes de treinar ou formar outros filósofos profissionais. O conceito de filosofar para Foucault está intimamente relacionado à transformação de si. A filosofia deve ser a prática da liberdade e de autoconstituição no sujeito. O filósofo não é aquele que ocupa um lugar numa cátedra universitária, mas é aquele que age de forma ativa. Filosofar para Foucault é assumir uma postura crítica no sentido de desconstruir verdades, mas acima de tudo, de permitir e fomentar transformações em si mesmo e no mundo ao redor. Pierre Hadot surge nesse diálogo
E na sua produção, a dor vai a todo momento também apontar para o passado, ou seja, para os primórdios da filosofia. Ele rememora os filósofos antigos e lembrou o valor de uma filosofia que fosse acessível às pessoas e às reflexões. Fazer filosofia para a dor pressupõe fazer-se melhor, e isso pressupõe reflexões e ações concretas na vida. Ser filósofo se constitui naquele que está sempre em busca de conhecer a si mesmo. Foucault chega a dizer que hoje em dia nós não temos filósofos, a gente tem professor de filosofia. O filósofo na Grécia Antiga não era o detentor do conhecimento, mas é aquele que vivia aquilo que praticava. Para quem está no Rio de Janeiro, talvez entenda o que eu vou falar. O filósofo não seria alguém que está na cátedra universitária, mas seria o profeta gentileza. Seria aquele que está pelas ruas pregando e falando aquilo que acredita, aquele que está transformando a si mesmo, ao passo que também transforma o mundo e a realidade ao redor. A filosofia, ela não pode se constituir num luxo, gente, mas precisa ser uma necessidade básica do ser humano. Ela pode, ao se transformar em um luxo, ser um instrumento de exclusão, que se torna inteligível apenas para um pequeno grupo de especialistas que conhece um dialeto próprio filosófico e que conseguem dialogar com o filósofo. Esse distanciamento faz com que a filosofia pareça um luxo para poucos, um meio de ostentar conhecimentos em alguns círculos fechados. Adorno defende que o discurso sobre a filosofia não é a própria filosofia. A preocupação hoje em dia não é mais formativa, ou seja, formar o sujeito, mas é informativa, ou seja, informar o sujeito. A filosofia de hoje não busca transformar o indivíduo como na antiguidade. Na modernidade, como apontador, a filosofia deixou de ser um modo de vida. Significa que o discurso filosófico se tornou autônomo da vida filosófica. Ao observar escolas antigas, Adorno defende que elas não apenas formulavam conceitos, mas elas ensinavam práticas para um viver melhor. Mas a modernidade desvirtuou essa questão filosófica e a filosofia acadêmica tomou o espaço da arte de viver, que é a verdadeira filosofia. Pierre Hadot apresenta os exercícios espirituais que para ele eram práticas destinadas a transformar a forma como os sujeitos percebem e vivem o mundo. Ele identifica nas escolas filosóficas, cada uma com a sua característica, esses exercícios eu trago alguns aqui, né, que ele traz na sua obra. Ou seja, os exercícios espirituais não necessariamente são aqueles que são praticados dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso, mas aqueles capazes de interferir na transformação do sujeito na sua vida como um todo. Eu gostei muito dessa frase que o Ador se inspira. Um livro bem novo e bem original seria aquele que fizesse amar velhas verdades. E ele usa essa frase exatamente para dizer da necessidade que temos de nos inspirar em velhas verdades. A verdadeira inovação não está na apresentação de algo novo que nunca foi dito, mas talvez em dar uma nova ideia, uma nova vida a ideias já conhecidas. Uma boa ideia não precisa romper com o passado, ao contrário, pode revelar novamente a beleza, a profundidade, a relevância de verdades antigas, tornando-as amadas e compreendidas pelas novas gerações. O que Adorno está querendo nos dizer com isso é que se inspirar na filosofia antiga para filosofar na pós-modernidade é se desvencilhar de um modo de interagir com o mundo que depende de teorias abstratas e não se dispõe a trilhar esse caminho de vivência em direção à sabedoria que está nos passos cotidianos da vida.
Esses dois autores estão nos dizendo, gente, que a filosofia ou o filósofo precisa ter o sapato sujo de poeira, precisa frequentar as ruas para também dialogar sobre as maldades e os absurdos contemporâneos. Durante um tempo, eu fui líder de uma comunidade religiosa no bairro de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E um dia eu estava saindo, um dia eu estava à tarde lá e fui numa padaria próxima tomar um pingado, um pão na chapa. E aí na volta, estava caminhando e achei um desses jornais de bairro, sabe? Esses jornais de bairro assim que distribuem. E aí eu peguei o jornal para ler porque a manchete me chamou a atenção. A manchete do jornal dizia o seguinte: menores saem de bueiros, incomodam moradores de Ipanema. Menores, ó, primeiro, não são crianças, tá? São menores. Saem de bueiro, incomodam moradores de Ipanema. Olha, a notícia não é que a gente vive numa cidade que tem crianças morando em bueiro. A notícia é quando eles saem de lá, sabe por quê? Porque quando eles saem, fedem. Porque eles saem, incomodam. Porque quando eles saem, é algo que incomoda os moradores de Ipanema, que são realmente o foco. A notícia não é que a gente vive numa praga de cidade que tem criança morando em esgoto. A gente não pode encerrar o discurso filosófico na academia e não dialogar com essas feridas da sociedade. A dor no diálogo travando aqui uma interseção com o Foucault, ele se utiliza do mesmo personagem utilizado por Foucault, que é Alcebiades, para demonstrar, inclusive, como o diálogo socrático surge como uma espécie de exercício espiritual que convida ao exame da consciência, à atenção de si. Percebam, sobre Sócrates, olha o que Alcebiades diz. Ele me constrange a confessar a mim mesmo que, embora tenha tantos defeitos, continua a não cuidar de mim. Percebam como o diálogo com Sócrates faz com que Alcebiades olhe para si mesmo e enxergue a necessidade de transformação em si. Ainda diz Alcebiades a respeito de Sócrates: mais de uma vez, ele me colocou num tal estado que não me parecia possível viver comportando-me como me comporto. Alcebiades expressa sentimentos típicos da interação com grandes sábios, como o caso de Sócrates, o reconhecimento da própria ignorância, a percepção de que não tem se dedicado ao tempo realmente que importa, ou seja, o cuidado de si mesmo, que seria o aprimoramento da alma. Sócrates, com o método dialético, obriga Alcebiades a confrontar suas próprias limitações, a confrontar suas próprias inconsistências. A declaração do discípulo de Alcebiades mostra o impacto de Sócrates e do método socrático que desestabiliza a falsa segurança intelectual de seu interlocutor. Ele percebe que sua busca pelo poder e reconhecimento externo é vazia, se não vier acompanhada de uma transformação interna. Antes de governar os outros, é preciso aprender a governar a si próprio. Esses dois autores investigam também como o cristianismo influenciou a relação entre filosofia, espiritualidade e prática de vida. Foucault chama a atenção que, diferente da filosofia antiga, em que o autoconhecimento visava a autonomia e o domínio de si, no cristianismo, o indivíduo é chamado a se confessar e se submeter a uma verdade que é revelada e autoridade dogmática da igreja, e não uma verdade que parte de uma transformação de si. Há no cristianismo demasiada ênfase à culpa, ao pecado, ao controle da sexualidade, pautas que não eram urgentes na tradição filosófica antiga. Palavras de Ador, o que se encontra disperso e fragmentado na filosofia grega está sistematizado e sintetizado na filosofia cristã. Para eles, os filósofos gregos apenas possuíam parcelas do logos, mas os cristãos estão de posse do próprio logos encarnado em Jesus Cristo. Se filosofar
é viver em conformidade com a lei da razão. Os cristãos então filosofam porque vivem em conformidade com a lei do Logos divino. A Dor está denunciando aqui que o cristianismo desempenhou um papel na transmutação da filosofia em um discurso filosófico, ou seja, do abandono da filosofia às práticas da vida. Para os dois autores, tanto Foucault como Adorno, nas obras estudadas, o litígio entre a filosofia e a espiritualidade na tradição ocidental tem uma relação direta com a ruptura cristã que separou a busca da verdade da transformação interior individual. Os dois resgatam um pensamento antigo para refletir sobre o presente. Será que seria possível nós também, nos tempos atuais, vivermos esse resgate da função original da filosofia, ou seja, de transformação de vida por meio de uma série de exercícios espirituais, mesmo em meio às correntes circunstâncias políticas, sociais, culturais que se demonstram tão diferentes da antiguidade? Buscando inspiração nesses dois autores, eu acredito que sim. Se a gente for capaz de distinguir o que é essencial daquilo que é acidental e se privilegiarmos as formas de vida em contraponto às construções sistemáticas. E eu espero que isso fique bem mais claro para vocês e toda essa discussão que a gente está fazendo da espiritualidade como transformação de si e como vivências, quando a gente entrar no terceiro capítulo aqui. Segundo capítulo, eu entro com Viktor Frankl, né? Que eu já apresentei para vocês aqui. Mas afinal, o que que é espiritualidade? Leite, Stern e Guerriero, eles trazem uma investigação como o termo espiritualidade, ele é um termo multifacetado, sobretudo no campo da saúde. A gente tem problemas conceituais com o termo. Por quê? Porque a espiritualidade hoje, gente, parece um guarda-chuva que tudo cabe. Tudo é espiritualidade e a gente acaba que fica com dificuldade de delimitar o próprio conceito. Num texto recente, Lundberg e autores apontam que especificamente nos cuidados paliativos, que a espiritualidade é parte integrante da sua filosofia, os artigos que trabalham espiritualidade no cuidado paliativo ainda apresentam como um termo enigmático, mesmo que descrito como dimensão inerentemente humana. A sociedade pós-moderna criou um novo adjetivo dos seres espiritualizados. E aqui quer dizer pessoas que se conectam com a natureza, que possuem seus rituais, mas que, acima de tudo, comunica que são pessoas livres das opressoras amarras religiosas. Ou seja, essa forma que surge na pós-modernidade dos indivíduos espiritualizados não é só para falar de pessoas que vivem uma espiritualidade com práticas de si, mas falar de pessoas, também uma forma de comunicar, pessoas que não estão presas a uma religião. De forma silenciosa, está brotando um conceito de espiritualidade que conserva um olhar de suspeição para com a religião. Você já deve ter visto essa imagem em algum lugar, né? Na internet essa imagem corre, né? A religião é o peixinho preso no aquário e a espiritualidade é o peixe no mar. Será? Será que essas imagens que é, 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 se propagam em nossas telas virtuais e que a gente acha bonito, continua compartilhando, descreve exatamente a relação que existe entre religião e espiritualidade? Trago aqui uma proposta de Heisinger, que uma abordagem promissora é usar um termo que frequentemente aparece nas discussões sobre espiritualidade e faz parte de muitas definições, mas não necessariamente implica compromissos metafísicos ou suposições axiológicas. Significado é um desses termos. Frequentemente, significado é considerado um mero resultado da espiritualidade e definições baseadas nele podem ser consideradas funcionais. Mas o rico conceito do significado tem muito mais a oferecer se descrevermos o significado não como um resultado, mas a criação de significado, como o próprio ato da espiritualidade. É Viktor Frankl
que desenvolve como ninguém o tema do sentido. A dimensão espiritual para Frankl não tem uma conotação estritamente religiosa, mas ela surge do cerne da existência humana. Para Frankl, o ser humano pode suportar tudo, menos a falta de sentido na vida. Ou seja, o ser humano, para Frankl, não é um ser que vive em busca de encontrar o prazer ou evitar a dor, mas encontrar sentido, seja no prazer ou na dor. E a prova disso é que a gente pode viver situações muito prazerosas, mas destituídas de sentido, como também podemos viver situações muito dolorosas, mas permeadas de sentido. Uma pessoa, quando vai fazer uma tatuagem, ela está pedindo, me provoque dor no corpo, porque ela quer uma mensagem marcada no seu corpo. Uma mulher, quando vai ser mãe, ela sabe as dores de um parto natural. E quando a criança nasce e é colocada no ombro da mãe, o olhar da mãe comunica algo como: valeu a pena. Eu passaria por isso de novo se fosse preciso para viver esse momento, e às vezes até passa mesmo. A grande busca do ser humano para Viktor Frankl é encontrar sentido na vida. É nessa dimensão, na dimensão espiritual, que ocorre a principal dinâmica da existência, que para Frankl é a busca por sentido. Esse sentido para Frankl pode ser encontrado através de três caminhos. A criação, que ele chama de atos criativos, que tem a ver com a capacidade de criar, de fazer arte, de escrever. Ou seja, a gente encontra sentido na vida desengavetando os nossos projetos, colocando em prática as nossas questões e fazendo coisas, colocando a nossa criatividade, criando coisas. O segundo caminho para Frankl é a experiência afetiva transcendental, que pode ser tanto a nossa relação com os outros, como também a nossa relação com Deus. E o terceiro caminho se refere à capacidade de superar o sofrimento. Não, Frankl não está dizendo que a gente encontra sentido no sofrimento. Frankl está dizendo que a gente encontra sentido nas atitudes que nós tomamos diante do sofrimento. É o filósofo Oswaldo Giacoya Júnior quem diz: o insuportável não é só a dor, mas a falta de sentido da dor, mais ainda, a dor da falta de sentido. É aqui que Viktor Frankl conceitua o sofrimento espiritual. Se a busca por sentido é uma das principais necessidades humanas, a ausência de sentido descortina muitos males do nosso tempo. O sofrimento espiritual para Frankl é o sofrimento da falta de sentido. É o sofrimento de se viver na futilidade absurda. É o sofrimento de se viver sem encontrar agentes que transmutem a existência num palco derradeiro de sentidos. É o sofrimento de se viver sem encontrar nada que dá tesão à vida, sem encontrar nada que traga sentido à existência. O sofrimento espiritual é o sofrimento de se viver uma vida sem sentido. Do Voz ao Franklin aqui, olha o que ele diz. Um psiquiatra bem conhecido disse uma vez que a humanidade ocidental havia se afastado do padre para o médico. Outro psiquiatra reclamou que hoje em dia muitos pacientes abordam o médico com problemas que deveriam realmente ser colocados diante do padre. Mas quando alguém tentava encaminhá-los a um padre, eles não iam. Na verdade, diz Frankl, descobrimos que os pacientes repetidamente vêm até nós com problemas como o significado de sua existência. Não é de forma alguma verdade, no entanto, que nós médicos tentamos levar a filosofia para a medicina, embora isso seja frequentemente dito sobre nós. São os próprios pacientes que nos trazem problemas filosóficos, os problemas de seu próprio conceito de vida. Estou falando alguma mentira aqui, doutores? Ou o Frankl está falando alguma mentira? São os próprios pacientes que passam nas consultas a trazer temas relacionados à sua própria vida, ao seu próprio conceito de vida. Esses temas são temas filosóficos. Afinal, o que é a saúde? A Organização Mundial de Saúde, lá no preâmbulo da sua Constituição, na Carta de Princípios, datada de 1948, ela traz a definição oficial da saúde
que diz que a saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Na 37ª Assembleia Mundial de Saúde, realizada em 1984, foi feita uma sugestão de acréscimo para acrescentar a dimensão espiritual nesse conceito. Pelo menos pelas últimas informações daquilo que eu li, existe um país no mundo que tem poder de veto e que tem vetado a inclusão dessa dimensão no conceito. Contudo, a dimensão espiritual passou a fazer parte de diversos conceitos de saúde, diversos conceitos relacionados à saúde espalhados pelo mundo. Seja o conceito originalmente elaborado em 1948 ou sugestivamente acrescido de 1984, essa é a definição oficial da saúde pela Organização Mundial de Saúde. E a pergunta óbvia que salta aos nossos olhos é: quem de nós, em sã consciência, pode olhar para essa definição e se considerar uma pessoa saudável? Quem de nós, a começar nessa sala virtual aqui, ou quem assiste gravado, pode dizer que vive num estado de mais completo, sem espaços para incompletudes, bem-estar físico e mental e social, quiçá espiritual? Vocês vão de convir comigo que essa definição de saúde torna a saúde como algo inatingível para o ser humano. Não dá, OMS. É uma utopia. Criticando esse conceito de saúde do OMS, um filósofo alemão chamado Jürgen Moltmann, no seu livro A Ética da Esperança, traz a sua definição de saúde quando diz: saúde é a capacidade para a superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é ausência de dor e transtornos, mas é a força para viver com eles. Se entendermos como Moltmann entende, a saúde deixa de ser o sentido da vida humana e passa a ser a consequência de uma vida que é vivida com sentido. Ou seja, a saúde não é um lugar onde se chegar que nós devamos alcançar de completo bem-estar ou plenitude. A saúde é viver esse caminho com coisas que nos trazem sentido. Por isso que Kang Lin sustenta que a saúde não é um conceito científico, mas é uma questão filosófica. Um conceito, nas palavras de Kang Lin, vulgar. Vulgar não no sentido de trivialidade, mas vulgar no sentido de que precisa estar ao alcance de qualquer pessoa, capaz de ser enunciado por qualquer sujeito. Por isso, talvez a gente encontre o conceito de saúde mais fiel à ideia nos lábios do matuto lá do interior de Minas, ou no sertanejo do Goiás, do que nos acadêmicos das universidades ou nos cientistas dos hospitais. Que talvez aqueles, e não estes, aprenderam a ver a saúde como a capacidade de realizar a existência humana. Dou voz ao Franklin novamente, quando o despertador toca de manhã e desperta-nos de nossos sonhos, sentimos tal fato como se algo de terrível estivesse acontecendo no mundo de nossos sonhos. E ainda presos em nossos sonhos, às vezes não percebemos, ou pelo menos não de imediato, que o despertador chama-nos para a existência real, nossa existência no mundo real. Mas nós, mortais, não agimos de maneira semelhante quando nos aproximamos da morte? Não nos esquecemos igualmente que a morte desperta-nos para a nossa verdadeira realidade? A morte é aquela que nos aponta a verdadeira realidade humana da impermanência da vida, da transitoriedade da existência. Rubem Alves tem um texto bonito chamado A Morte como Conselheira, que ele diz que a branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte, ela nos aterroriza por nos falar da vida. Porque a morte nunca fala sobre si mesma, ela sempre nos remete àquilo que a gente está fazendo da própria vida, os riscos que nós não tomamos por medo, os suicídios lentos que nós perpetramos.
Rubem apresenta a morte como uma senhora conselheira silenciosa que se situa no final de um caminho, mas que nunca aponta para si mesma, mas aponta para o caminho que leva a ela. A morte está sempre apontando para a preciosidade dos instantes e dos momentos da vida. Os latinos afirmavam "si vis pacem para bellum", que significa se queres a paz, prepara-te para a guerra. Freud, parafraseando esse provérbio, disse "si vis vitam para mortem", se estimas a vida, prepara-te para a morte. Para a logoterapia, escola de Frankl, poderia seguir dizendo: se queres encontrar o significado da morte, encontra antes o significado da vida. A vida, até o último momento, não deixa de ter um sentido. Franco afirma que o sentido da vida não pode ser dado, antes tem que ser encontrado. Franco não acredita num sentido absolutizante, né? Eu fui falar em São Paulo, tem alguns anos isso, num congresso de logoterapia, mas era numa instituição confessional, religiosa, o congresso. A gente fez discussões bonitas sobre a logoterapia, porque eu já estudava Franco desde o meu mestrado, então fui convidado para participar dessa discussão. E aí, depois, para encerrar o evento, o reitor daquela universidade assumiu a palavra e falou: então, gente, então o resumo de tudo isso, desses dias de discussão, é o sentido da vida é Jesus. Não é, não? Ou melhor, pode ser para você nesse momento da sua vida. Mas Frankl está dizendo, primeiro que ele fala de sentidos no plural. E que o sentido nunca é dado. Eu não vou ficar falando, não, vou dar palavras para o próprio Frankl aqui, quando ele diz: nenhum psiquiatra, nenhum psicoterapeuta, também nenhum logoterapeuta pode dizer a um paciente qual é o sentido. Contudo, pode muito bem afirmar que a vida tem um sentido. Sim, mas que esse se conserva sobre quaisquer condições e circunstâncias, graças à possibilidade de encontrar sentido também no sofrimento. A par disso, descobre um sentido nas experiências que vive ou em amar alguém, mas também descobre eventualmente um sentido em uma situação desesperadora com a qual, desamparado, se confronta. É William Blake que vai dizer, né? O prazer engravida, mas é a dor que faz parir. Não, por favor, isso não é uma apologia ao sofrimento. Eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer. Mas como certa vez nos deixou musicado Vinícius de Moraes, quem passou por essa vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou e para quem sofreu. O que que seria passar pela vida sem viver uma história de amor? Mas também o que seria passar pela vida sem enfrentar a dor? Quando o ego, ao mesmo tempo, tem que se deparar com as sobras do passado e se vê na necessidade de descobrir novas potências que mantenham a vida em pé. Quando os toques da finitude desorganizam o solo seguro de pertences e pertenças e a transitoriedade discutindo a verdade de que tudo passa, nada é para sempre. A busca por um sentido pode resgatar aquilo que tempera a existência, que nos torna inteiros, ainda que feridos. Desabsolutizar o sentido é restabelecer o sujeito o protagonismo de sua própria biografia, é romper o monopólio de significado que surge na pós-modernidade em formato de vidas instagramáveis que beiram a perfeição e que parece fazer coro com o conceito tópicos da saúde da Organização Mundial de Saúde já discutido anteriormente. O sentido da vida não é algo para Frankl acessível apenas aos mais favorecidos. Ele deve ser descoberto dia após dia na experimentação dos sagrados cotidianos. Eu encerro o capítulo 2 trazendo para discussão, para falar sobre transcendência na imanência, o filósofo, pedagogo francês Luc Ferry, nome importante, né? Foi ministro da Educação na França, inclusive.
teve aqui no Brasil há 2 anos atrás. Luc Ferry apresenta a possibilidade da espiritualidade laica, onde a possibilidade de significar a vida passa não mais pelo auxílio divino, mas pela filosofia. Muita calma nessa hora para Luc Ferry não dizer o que ele não está querendo dizer. Vamos explicar da seguinte forma. Tem um sociólogo da religião chamado Peter Berger, que eu vou citar aqui nessa aula ainda, que no livro Do Céu Sagrado ele afirma que desde as sociedades mais primitivas, a religião sempre exerceu um papel de legitimação coletiva. Muito mesmo antes do cristianismo como religião estruturadora da sociedade ocidental moderna. Peter Berger está falando desde as sociedades mais tribais, quando a religião ainda era a lua, as estrelas, a natureza. A religião sempre exerceu um papel de monopólio da verdade, ou seja, as pessoas iam à religião para saber o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Isso não é nenhuma novidade para a gente. Até poucas décadas atrás, as descobertas científicas precisavam passar pelo crivo da religião para serem validadas, gente. Galileu que o diga. Até poucos anos no Brasil, o adultério era um crime com consequências penais. De onde que vem? De uma matriz religiosa. A pós-modernidade traz a reboque um fenômeno que é chamado de secularização, que explicando de forma muito breve um fenômeno que eu tenho plena consciência que ele é bem mais extenso. A secularização é a realocação da dimensão religiosa. Ou seja, a religião perde o seu poder de monopólio, perde o monopólio da verdade. Hoje, com o advento da pós-modernidade, os indivíduos, na distinção do bem e do mal, do certo e do errado, a religião pode ser uma voz, mas não é a voz definidora. Luc Ferry, então, quer responder a pergunta: o que esperar? Se não há mais respostas prontas dadas pelas estruturas institucionais religiosas que sempre monopolizaram as verdades absolutas. Ele desenvolve, então, a teoria de uma espiritualidade centrada no ser humano e na sua liberdade. E ele apregou a transcendência do amor. Não, o que há de sagrado, o que há de divino no mundo, não é a figura de um Deus, seja como a gente nomeá-lo. Deus, Alá, Olorum, Krishna, Gadu. O que há de sagrado, o que há de divino no mundo, é onde nós conseguimos transcender pelo amor. Alguns vão viver essa transcendência pelo religioso. Isso é legítimo, não tem nada de errado. Mas para Luc Ferry, o que torna a experiência sagrada não é a figura da deidade em si, mas é porque é uma relação com Deus pautada no amor. Mas essa mesma transcendência no amor pode se viver nesta vida e na vida mesma, através das nossas relações pessoais, através do contato com a natureza, através da realização de sonhos e projetos. Ferry propõe que o amor assuma um papel transcendente na vida, substituindo a noção tradicional de transcendência religiosa. A modernidade trouxe uma transformação na maneira como buscamos sentidos para a vida. No passado, todo e qualquer transcendência era atribuída a Deus. Mas agora o amor interpessoal se tornou a nova forma de transcendência. O amor é aquilo que nos permite ir além de nós mesmos, exatamente porque nos liga aos outros, fazendo com que as nossas vidas e também a dos outros supere o individualismo. Quando amamos alguém, essa pessoa se torna insubstituível e a gente confere um caráter absoluto a essa relação. A revolução do amor proposta por Luc Ferry é uma proposta de salvação terrena, transcendência que busca sempre seus sinais na horizontalidade das vivências, pois o amor não carece de embalagens e adereços para adornar sua beleza. Ele é em si mesmo a dádiva de tudo que é sagrado, ou nas palavras de Comte Sponville, não é o absoluto que é o amor. O amor é que às vezes nos abre para o absoluto. Essa transcendência não é algo externo a nós. Para Luc Ferry, ela está presente nas pequenas brisas do ordinário, que extraordinário seria se entendêssemos sua potência. Depois de trabalhar esses dois autores, estou encerrando, gente, calma. Depois de trabalhar Foucault e Adorno no primeiro capítulo e passear por Frankl e outros autores no segundo, no terceiro eu utilizo o método autoetnográfico com o amparo literário da escrevivência da Conceição Evaristo e eu trago histórias de pacientes. Pacientes que passaram pela minha vida, pacientes, histórias reais, que eu altero nomes, algumas informações
mas histórias reais de pacientes que passaram pela minha vida. E assim como os autores que eu já li, me ensinaram sobre a espiritualidade. Bernard Lowe, no prefácio do seu livro A Arte Perdida de Curar, ele traz as palavras escritas pelo ensaísta Anatole Broyard, que ele escreveu às vésperas da sua morte e publicadas no The New York Times Magazine. E eu queria compartilhar com vocês. Eu não tomaria muito tempo do meu médico. Desejaria apenas que ele matutasse sobre minha situação, talvez uns 5 minutos, que por vez ou outra franqueasse a mente por inteiro, que por um breve tempo se vinculasse comigo, esquadrinhando minha alma tão bem como o meu corpo, para então entender o meu mal, pois cada indivíduo adoece à sua maneira. Assim como me pede exames do sangue e dos ossos do meu corpo, desejaria que meu médico me examinasse considerando o meu espírito, tanto quanto a minha próstata. Sem um reconhecimento desses, não sou mais que uma doença. Muitas vezes o paciente, quando entra no sistema hospitalar, ele tem a sua identidade tragada pelo seu sofrimento. Ele passa a ser conhecido pelo que sofre, não pelo quem, nem não por quem é, pelo prognóstico que ele carrega e não pelo seu nome. De repente não é mais o seu José ou a Dona Maria, é o CA do 302, é o DPOC do ambulatório, são siglas. O sofrimento passa a dar o tom da sua identidade. Ainda, Bernard Lowe diz, nosso sistema de cuidado de saúde está falhando. Porque a profissão médica já não dirige seu foco à arte de curar, que se inicia com ouvir e prestar atenção ao paciente. Entre as razões para essa alteração incluem-se o namoro dos médicos com a tecnologia irracional, a que se lançaram em grande parte como forma de aumentar ao máximo sua receita. Como se considera um desperdício gastar muito tempo com os pacientes, o diagnóstico é feito por exclusão, o que abre as comportas a um sem número de testes e técnicas. O sistema de cuidados médicos não poderá ser curado enquanto o paciente não tornar a ser a agenda dos médicos. A constatação da vida como um palco aponta para cenas que se desenvolverão sobre o tablado. O mesmo palco em que palhaços riem com suas fantasias e adereços é aquele que recebe as lágrimas fruto de despedidas e desilusões. O palco que recebe um animado povoado musical também presencia a solitária cantora de ópera, emitindo a única voz audível ao redor. O palco é onde a vida é representada. E é no palco da vida que descobrimos a raridade da existência. E esse capítulo teve por objetivo ter no palco aqueles que são os principais atores no cuidado em saúde, os pacientes. Eu não vou contar as histórias dos pacientes para vocês por algumas razões. A primeira é tempo, porque são várias histórias e a gente vai tomar muito tempo. Segundo, que quando eu publicar o livro, vocês têm que ler. Mas aqueles que já me ouviram, e tem várias, tem ex-alunos aqui, pessoas que já me ouviram, acho que vão fazer associações e lembrar de algumas histórias que eu conto. Mas nesse terceiro capítulo, eu preciso encerrar também, preciso caminhar para encerrar. Eu queria apresentar as reflexões que esses pacientes me deram. Para Viktor Frankl, que a gente viu aqui, não é possível travar qualquer reflexão sobre a existência sem levar em consideração a dimensão espiritual que está feita às demandas de sentido. Já Foucault lembrava que a verdade nunca se dá através do acesso ao conhecimento, mas está sempre atrelado à transformação e ao cuidado de si. Pierre Hadot insistia que a filosofia não é um compêndio de ideias e conceitos, mas é uma vida pautada em práticas que surgem como transbordamento daquilo que se é. E a primeira paciente que eu relato no meu trabalho, Maria, mestre de sabedoria, se une a esses grandes nomes para, através da sua vida,
Mostrar que os sentidos, o cuidado de si e as práticas espirituais são elementos capazes de ressignificar a existência, mesmo diante da mais terrível aflição. Qualquer um que se propõe a pensar a existência dessa paciente, a Maria, sem os sagrados da sua biografia, não compreendeu ainda no que consiste a vida. Essa não se resume a um espaço de tempo entre o nascimento e a morte, tampouco é um roteiro previamente escrito, nem sempre é justa, quem dirá previsível, é finita, certamente nem quereria infinitude. Não é uma equação matemática e também não é linear sem ondulações. Impensável uma vida só de bons momentos, sem sofrimento, pois ela nem sempre é lógica, tampouco faz sempre sentido, mas exatamente no sentido é que encontra sua razão de ser. É o imperador José II, fundador do Hospital Geral de Viena, que mandou colocar em cima da porta a seguinte inscrição: dedicada não só à cura, mas também a consolar a alma. Se a gente entendesse a saúde dessa forma, né? Essa é a Cláudia. Eu, na discussão sobre a história que eu trago da Cláudia, eu trago Berger, Peter Berger, que mostra que a religião não só oferece uma ordem significativa para a existência, mas ela também pode funcionar como estruturadora da realidade, dando sentido ao mundo e, por vezes, refúgio contra o caos de uma vida cotidiana sem sentido. Por isso, Berger aponta para a necessidade da religião ocupar o seu lugar como símbolo e não mais como modelador estrutural da sociedade. Gente, a religião não pode ser uma forma para estruturar a sociedade. Existem pessoas no nosso país que querem transformar um livro sagrado de uma religião na Constituição brasileira. Berger não diminui o papel dos símbolos, porque eles desempenham um papel importante, mas os símbolos religiosos têm a função de dar sentido à existência humana e conectar o indivíduo à sociedade. A religião, para Berger, é uma das mais poderosas formas de simbolização na sociedade. A Cláudia, essa paciente, me apresentou a salvação não como um tema metafísico de algo que virá no futuro, mas como uma necessidade do presente. A salvação não é um tema que deve ser sequestrado pela religião, tampouco pressupõe a ausência, uma ausência ou um perigo iminente, ou seja, quem é salvo é alguém que está a perigo, né? Quem precisa de salvação é sempre alguém que está em falta, é sempre alguém que está diante de um iminente perigo, mas não. A salvação é o resultado de uma existência pautada na vivência do presente como única possibilidade conhecida de se viver e de se salvar. Ferri propõe a salvação, a filosofia como um percurso de salvação, que dialoga com a ideia de Hadot da filosofia como forma de se viver. O André pediu para eu ficar ao seu lado enquanto ele dormia, em silêncio. E quando ele fechasse os olhos e dormisse, eu podia sair. Depois que eu passei a conviver com André, eu descobri que na sua infância ele, historiador, mas na sua infância ele morou pelas ruas do Rio de Janeiro, viveu em situação de rua. E cada vez que eu entrava no quarto do André para ouvir suas histórias, eu tinha esse texto religioso na minha mente. Tira as sandálias dos pés, pois esse espaço é sagrado. Porque o espaço existencial do outro, as histórias que o outro escolhe abrir para a gente, são sagradas. André fechava seus olhos sempre ao final de suas histórias que contava, mas nesse movimento abriu os meus por uma forma diferente de ver as coisas, uma perspectiva combativa e ao mesmo tempo utópica de enxergar a realidade. André me apresentou que a espiritualidade pode ser um novo ópio, gente.
que anestesia consciências e analgesia dores não sentidas. Uma espiritualidade que não conecta, nem se compromete, que não se transforma. Uma espiritualidade que se centra em cumprimentos de ritos não religiosos, mas ainda assim ritos que adocicam a realidade e desviam o foco das dores do mundo para uma satisfação pessoal. Uma espiritualidade em que nada que está fora de si se constitui como alvo de atenção, em que o bem-estar pessoal soa como a paz refém do nosso senso de autossegurança. Uma espiritualidade vazia. Essa forma de vivenciar a espiritualidade pode ser utilizada como uma fuga da realidade, se tornando um mecanismo de evasão que impede ações políticas e sociais. A espiritualidade pode acabar funcionando como uma espécie de um entorpecente psicológico, quando foca apenas em si e não nas conexões que estão presentes no seu conceito, que envolve sempre o mundo que está ao redor. Eu trago aqui uma citação do meu orientador, Alexandre Cabral. Se Nietzsche afirmou que na cultura europeia da modernidade tardia Deus morreu, é preciso reconhecer que a tragédia ainda é mais grave. Tudo parece indicar que vivemos um tempo de eclipse do espírito. O espírito, conceito que caracteriza a vida entendida em sua integralidade relacional, criativa, qualitativamente afirmativa. Há viventes que estão aí vivos, porém sem espírito. A crise da espiritualidade, ou seja, da vida viva, é a morte entendida como qualidade despotencializada da vida. Nesse sentido, estamos no tempo das muitas formas da vida se tornar morta. Mesmo as vidas privilegiadas pelo atual sistema dificilmente são vidas vivas, sobretudo quando se nutrem de seus privilégios históricos. Vidas vivas que reclamam quando menores saem do bueiro para incomodá-los. Eu trago a vida do Pira, que teve a religião cristã sempre como elemento fortificador em sua vida. Ou seja, quando as incertezas ecoavam em sua mente, a religião surgia com imponentes verdades capazes de trazer conforto, mesmo na ausência de resposta, porque a religião, por mais que ela não forneça um milagre, ela é capaz de trazer uma linguagem para os indivíduos viverem, mesmo diante da ausência do milagre. Por isso que Rubem Alves classifica a religião como uma forma de linguagem, mas como instrumento que é. A linguagem religiosa também pode entoar notas de medo, de culpa, de castigo. A fé pode ser utilizada como um elemento subjetivo que é quantificado e qualificado pelo outro, a fim de transferir a responsabilidade pela falta do milagre a quem menos pode se defender. A história de Pira que eu relato, ele tinha sua vivência espiritual ancorada em sua fé, nas relações, no humor, no otimismo, na gratidão, mas ele teve todas essas dimensões pulverizadas, sabe quando? Quando ele não cumpriu um dogma religioso. A partir desse momento, nada disso importava. A teologia e a espiritualidade se distanciaram, tendo a primeira se transformado num discurso acadêmico, sistemático e doutrinal. E a segunda tomou caminhos de uma dimensão subjetiva e individualizada. Sem espiritualidade, a teologia se transformou num discurso acadêmico, distante da realidade dos viventes. Maria Clara Bingman, teóloga, professora da PUC daqui do Rio de Janeiro, quem diz que a discriminação entre teologia e espiritualidade tem sua origem no divórcio ocorrido a partir do século XVI e de consequências nefastas tanto para a espiritualidade, que se viu reduzida em consistência e vigor, quanto para a teologia, que perdeu em movimento beleza e flexibilidade, tornando-se frequentemente um puro discurso rigidamente doutrinal, de configuração puramente explicativa e dedutiva. Dificilmente um cristão, mesmo letrado, conseguiria ali encontrar alimento para sua vida e de fé, ou sua prática espiritual e seu compromisso pastoral. É Heisinger quem afirma que às vezes
discussões teístas sobre espiritualidade, tem traços apologéticos, ou seja, discussões sobre espiritualidade. Um texto que eu já citei aqui do Ludberg, que trabalha a espiritualidade nos cuidados paliativos. Ele mostra que, por mais que nos cuidados paliativos ainda se tenta desconstruir a espiritualidade para não vincular a religião, ainda se usa ainda tem como pano de fundo uma visão monoteísta e características cristãs para o seu embasamento. A influência do cristianismo no debate sobre espiritualidade leva o tema a ser direcionado, sendo as discussões acerca do assunto da sociedade moderna monopolizada em muitos contextos até totalmente dependente de categorias cristãs para o seu embasamento. E como eu sofro isso assim no ambiente hospitalar, né? Porque até mesmo algumas conceituações de espiritualidade precisam se utilizar de categorias cristãs para serem validadas. O sobrenatural na modernidade foi reduzido a manifestações exóticas da religião. O, e quando eu penso na vida desse paciente do Bira, a sua vivência espiritual e sobrenatural sempre teve no seu humor, na sua forma de encarar as circunstâncias da vida. Se a circunstância é inalterável, tanto Frankl quanto Bira nos ensinam a alterar a forma como se encara o contexto e continuar a viver. O humor é um excelente recurso de enfrentamento que o Bira utilizava em sua vida. E aí eu trago as palavras de Berger. A redenção será finalmente experimentada como um alívio em escala cósmica, que mesmo agora, no mundo ainda não redimido, a redenção pode ser antecipada como uma piada curativa. Talvez esse seja um problema que hoje eu enxergo como teólogo no cristianismo, ou seja, ao trazer a possibilidade de reconciliação e de redenção apenas no futuro distante e nunca num presente gritante. Ou seja, a possibilidade de reconciliação está sempre numa vida no porvir e nunca na vida presente. Eu trago a história dessa paciente, a Helena, e ela me faz pensar num conceito de espiritualidade que Heisinger traz, a espiritualidade como a arte de moldar um sistema de significados que se somam ao todo coerente, um sistema de significado que é resiliente e permite que uma pessoa prospere e dê significado até mesmo às experiências mais devastadoras da vida. Quem já me ouviu falar em aula deve ter ouvido eu contar a história da pipoca e do brigadeiro. E essa é a história da Helena. Pensar na dimensão espiritual dessas duas pacientes que eu conto a história, Helena e a Teresa, não exclui o lugar da vivência religiosa. Sobretudo, o sagrado delas estava na presença dos netos que fizeram parte da trajetória delas. As teorias são capazes de descrever, de elaborar, de clarificar as discussões a respeito da espiritualidade, mas não são capazes de prever as surpresas existenciais que, sempre de acordo com o contexto vivido, podem sacralizar elementos até então minimizados na existência. Ou, nas palavras do Alexandre Cabral, a espiritualidade é um exercício qualitativo da existência, com vistas à produção de formas afirmativas de vida, ou seja, a espiritualidade se ocupa com a criação e cultivo de vidas vivas. O último paciente que eu conto a história me fez a refletir quem é Deus. História que me marcou muito. Carlos Drummond de Andrade que dizia que o amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse, mas esse paciente, não o autor, esse ator, o Paulo, me ensinou que também o amor é semeado em uma dança. Paulo faleceu no dia seguinte ao meu atendimento. O prognóstico não era tão restrito, mas eu pude entender que a experiência que eu vivi com ele foi uma experiência de quem estava se despedindo da vida. A recordação que eu tenho desse paciente, é assim como a lembrança de um dia de lua cheia, está presente apenas na minha memória.
como é que a gente poderia situar esses autores e atores aqui presentes numa espiritualidade das vivências? Foucault não busca sentidos, mas antes de qualquer coisa, ele constrói um pensamento que detecta irregularidades, bloqueios. Para Foucault, a espiritualidade é transformação. A dor coloca em prática teorias que teimam em permanecer estacionadas nas mentes, universidades e escolas de pensamento. Para Foucault, a espiritualidade, para a dor, a espiritualidade é vivência. Frankl recebe todo esse diálogo apontando que a espiritualidade são sentidos. Para esses pacientes aqui, cada história poderia ser uma nova definição de espiritualidade. Cada um deles talvez não teve acesso aos autores aqui desenvolvidos, mas assumiram o papel de protagonistas, de atores nas cenas das suas próprias vidas. Os autores colaboraram com a compreensão maior para a gente poder compreender uma espiritualidade que está presente nas vivências. E talvez, se se os atores aqui fossem questionados sobre um conceito de espiritualidade, a maioria deles teria dificuldade para dizer. Mas se fossem perguntados como eles viviam a sua espiritualidade, a falta de definição de uma. A falta de uma clara definição teórica não impediria relatos das suas vidas e de como eles vivem a sua espiritualidade. Por fim, os autores e atores presentes apresentam espiritualidade que não se impõe pelo conhecimento, tampouco desvaloriza a experiência daquele que vive, mas se estabelece justamente no desvelamento da existência que se dá no rotineiro, nos passos singulares de cada sujeito. Uma espiritualidade que se dá nas vivências. E é aqui que eu encerro, gente. Desculpa, eu levei 1 hora e meia, mas queria apresentar tudo para vocês e até aqui eu apresento. E eu queria abrir, se alguém que tiver alguma pergunta sobre aquilo que foi trabalhado, se alguém tiver, eu estou à disposição a partir de agora. Oi, Sueli, pode falar. O seu áudio está fechado. Gratidão imensa por tanto conteúdo que iria render muito mais quando você traz a importância do símbolo e do vivido de cada vivente. Isso é fundamental. Maravilhosa a exposição e quantas reflexões. Eu anotei aqui, depois eu quero conversar com você em off, porque temos muitas coisas para compartilhar, tá? Parabéns pelo seu maravilhoso trabalho. Obrigado, gente. Vale dizer que está sendo gravado, né? E alguns slides eu passei mais rápido por causa do tempo, mas depois a gente pode assistir, vai estar lá no nosso Drive, no nosso YouTube. Quem quiser pode assistir, tá bom? Quantas vezes quiser, ver e rever. Ô Bruno, Oi, Cris, pode falar. olha, estou aqui emocionada, porque realmente é uma pesquisa de doutorado, assim, cheia de sentido, né, de poesia, e traduz, assim, uma leveza realmente, né, no entendimento de como realmente devemos, não mais eu vou usar a palavra conhecer, né, e sim cuidar da espiritualidade, da minha e daqueles que me cercam e que eu posso também cuidar, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade de ouvir esse seu trabalho riquíssimo, né, cheio de valor, cheio de vida. Uhum. E quero, né, ver com você a possibilidade de ler realmente a sua tese, tá? Não esperar o seu livro, porque eu gosto de ler as teses. Pode deixar. Professora universitária, né? Tá Assim, só. é disponibilizada, né? Você defendeu quando? Agora? Eu defendi terça. Ainda tem algumas coisas para mexer lá, mas Sim. é, Demora um algumas tempinho, né? é, folhas, né? A gente tem que Mas aí acrescentar. você avisa, né? Pode Quando tiver, deixar. logo vai estar aí disponível na biblioteca virtual, aí eu vou lá e acesso, tá bom? Obrigado. E é isso, gente, no sentido de cada paciente que a gente tem.
muitas vezes está trazendo conceitos que a gente nunca viu nos livros, né, sobre a vivência espiritual, eles estão trazendo para a gente. Então, é basicamente isso que eu quis passar na tese, né, na minha escrita. E que legal, bom que vocês gostaram. E o Bruno, só uma correção, tá? Ah, Não é ex-aluno, não. Uma vez aluno seu é sempre sua isso aluna. aí, É tá sempre certíssimo, maravilhoso Fabi. te ouvir e a gente sempre está aprendendo. E de olho em você. Que legal. Parabéns, viu, Bruno? Obrigado, Maravilhoso. gente. Obrigado. Gente, então tá bom. Boa noite. A gente avançou bastante, então vamos encerrar. Muito obrigado a todos. Quem assiste também gravado, né? Vai estar aí no nosso YouTube. Beijo grande. Tchau, tchau.